10h47, nós seguimos por aqui agora com mais uma parte do Liberdade de Opinião. Em entrevista ao Expresso CNN com Monalisa Perrone, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, falou sobre a pré-candidatura de João Dória e a permanência de Eduardo Leite no partido. Vamos ouvir. Acho que, primeiro, é inconteste, o PSDB tem uma candidatura vencida nas prévias eleitorais, mas é importante registrar, Monalisa, que o governador Dória também teve um gesto republicano muito importante. Ele abre mão direto do que é uma candidatura certa pelo PSDB e se colocou à disposição desse consórcio político, de uma aliança política com União Brasil e com o MDB, junto com Cidadania e nós no PSDB, formada em federação entre o PSDB e Cidadania, para que escolhamos uma candidatura que possa vir, de fato, a quebrar essa polarização. E é nesse conjunto de candidaturas que a candidatura do PSDB se insere para que a gente possa ter uma alternativa real. A pergunta que eu trago agora a Bruno Salles e a Boris Casoy é se ainda é possível o PSDB resolver esse racha interno visando a eleição presidencial e, consequentemente, conseguir bons resultados nessa caminhada, Bruno Salles? Elisa, possível sempre é, né? É interessante ver a entrevista inteira. A Monalisa pergunta sobre a fragmentação, né, do PSDB, pergunta se vai passar e o presidente Bruno ele responde, pode até não passar, mas o PSDB é notícia o ano inteiro, né? Então parece que não tem uma confiança nem dentro do partido, mas a verdade aí é que esse mas é o que está pegando, né? Todos eles falam, o Eduardo Leite falou, o presidente do partido falou, olha, nós tivemos uma prévia, o João Dória tem uma candidatura garantida, mas com as alianças, mas o próprio João Dória fez uma sinalização. O que a gente deveria perguntar aqui, tentar entender qual é a opinião do João Dória, né? Ele realmente está aberto a abrir a candidatura dele? Ele pode sair da cabeça de chapa para ir para alguma outra posição? Em que circunstâncias, né? Como isso funcionaria? O João Dória poderia sair para vice, de repente, de Simone Tebet em uma aliança com o MDB? Isso poderia funcionar, mas nesse caso, o que a gente faz com o Eduardo Leite? Eduardo Leite fica fora dessa chapa, né? Ou Eduardo Leite assume cabeça de chapa e aí, claro, não poderia ser João Dória na vice, teria que ser de algum aliado. E aí o que se faz com o João Dória? Qual que vai ser o caminho dele? Ele volta aqui para o estado de São Paulo e aí, nesse caso, o que ele faz com o Rodrigo Garcia e com as alianças regionais aqui? É um tabuleiro difícil, é um tabuleiro complexo, uma situação que o próprio governador João Dória se colocou e que agora ele está tendo uma dificuldade muito grande de sair, né? O que a gente precisa tentar entender é realmente se o João Dória vai recuar e se ele recuando, em que posição que ele ficaria aí, se ele ficaria numa posição de liderança partidária, né, numa posição em que ele tentaria fazer aí uma união maior, ou se ele vai cair atirando e aí nesse caso a gente teria uma fragmentação maior. O que a gente precisa é tentar ouvir agora João Dória e ver se ele vai honestamente colocar aqui qual que é a visão dele para esse futuro. Porque, por enquanto, a gente tem uma prévia, ele é o candidato e vai depender dele sair sem agredir o partido para que possa haver aí, para que possa se evitar mais fragmentação. Elisa. Obrigada, Bruno Salles.